entorno do prédio, né, para que a gente possa sensibilizar a população, né, com relação à situação desse nosso centro cultural que já há mais de um ano encontra-se fechado. Então, nesse momento, a gente gostaria de convidar algumas pessoas para falar um pouco desse movimento, que são pessoas extremamente importantes dentro desse processo. E havíamos pensado em chamar o pessoal da ASCAV, né? Mas o Dr. Júlio pediu para falar um pouquinho antes, então agora a gente abre espaço para o Dr. Júlio Lopes, presidente da Fundação Cultural. Quer subir na cadeirinha? Bom dia. Vou usar o óculos para que olhe dentro dos meus olhos, para saber que eu vou falar a verdade. Eu pedi para falar primeiro que as ASCAV, porque eles são responsáveis por esse muita coragem e com muito desejo de fazer as coisas acontecer. Está na hora de Criciúma parar dessa visão muito pequenininha e parar de enaltecer os municípios vizinhos. E eu posso dizer aqui, tem um colega de Siderópolis, de Nova Veneza. Quando chega uma pessoa aqui, eles assim, vamos jantar em tal lugar, porque lá é bem legal. Vamos visitar tal coisa do outro município, porque, gente, é muito bacana o que eles têm. Eu fico com muita vergonha. Eu não nasci em Criciúma, eu estou aqui desde 1979. Respeito, admiro, luto, estudo, trabalho, escrevo sobre essas questões da cultura nessa cidade. E me fico muito envergonhada em muitos momentos onde há grandes equívocos na percepção da cultura, na percepção de como segurar os nossos equipamentos culturais, como assegurar a questão do patrimônio, da música, da dança, do teatro, das artes visuais e tudo mais. Então, enaltecer a cultura do outro também significa dizer, nós não conseguimos, nós não podemos, nós somos menores que os nossos vizinhos aqui, ali e lá. E isso, gente, não é natural para os tempos que a gente vive e não é natural, não é bom para a representatividade de todas as categorias da cidade de Criciúma. Está na hora de a gente entender que uma cidade tem muitos movimentos, que esses movimentos e esses fazeres culturais precisam de respeito e, para além disso, que essas pessoas todas que aqui vivem e circulam precisam acessar a cultura, viver culturalmente. A nossa vida não é ir no trabalho e voltar, ir no supermercado e voltar. Precisamos mais que isso. Precisamos de alegria, de felicidade, precisamos de viver a nossa cidade. E não só querer visitar a cidade do outro ou ir para Florianópolis ou não sei aonde, porque lá tem balada legal, lá tem museu legal, lá tem artista de rua. Gente, nessa cidade nem artista de rua é respeitado. Dá licença. Sociedade civil, a professora Lili, que é historiadora e uma grande defensora do patrimônio cultural dessa cidade. Fica mais altinho. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Bom dia. Eu, nesse momento, também faço representar o curso de História da Unesp. O coordenador está aqui, o professor Paulo, mas eu tomo a iniciativa de representar o curso. Estamos também com os alunos da especialização, que é uma especialização que discute patrimônio. Eu vou falar desse prédio a partir de duas categorias. A categoria de identidade e a categoria de memória. Sem memória não há identidade. Esse é um dos únicos prédios da cidade de Criciúma, localizado no centro de Criciúma, que materializa as suas memórias. E eu identifico nesse momento 3 memórias materializadas nas paredes desse prédio e nas pedras dessas calçadas que chegam até o prédio. As memórias das atividades carboníferas, que nesse momento, por meio desse prédio, localiza a década de 1940. Um pouquinho, eu estou tentando falar alto, porque minha voz é baixa e engasguei. As memórias também de uma
que identificou Criciúma em todo o Brasil, eu diria, como uma cidade combativa, uma cidade crítica, uma cidade que não se submetia ao autoritarismo de governantes ou autoritarismo patronal, que foi o momento em 1964, quando muitas lideranças políticas estiveram presas, foram detidas numa das alas desse lugar. Esse lugar, então, por meio do nosso coletivo Memória, Justiça e Verdade João Batista Rita, firmou uma lei na Câmara de Vereadores e temos já uma placa para identificar essa memória, que será fixada com a aprovação, né, da direção da Fundação Cultural no momento em que o prédio estiver revitalizado e restaurado. Mas a memória mais bela é a memória da cultura, que esse prédio materializou desde as décadas de 80. Nós temos que garantir que a cultura de Criciúma possa ficar viva nas pedras de um lugar que materializa a memória. Sem memória não há identidade. Memória é direito constitucional, artigo 216. Isso é um direito cidadão. Obrigada, pessoal. Parabéns. Bom dia a todos. Gente, eu estou aqui como membro das CAVE. Eu faço parte dessa associação e a gente não podia deixar de estar aqui levantando a nossa bandeira em prol dessa casa. Realmente, como o Dr. Júlio acho que se emocionou, e eu também me emociono, porque essa casa fez parte de toda a história dos artistas que aqui estão. Dani, não chora que eu vou chorar. Gente, a nossa galeria e o valor dos artistas da nossa terra estão por aí. Talvez vocês não saibam o que é o conceito do artista criciumense em toda Santa Catarina. Gente, tá assim, ó, o pessoal tá em efervescência e muitas vezes a população não fica sabendo. Mas eu já ouvi de gente de fora e disse, vocês não podem deixar parar o que tem de artista e de gente boa em Criciúma. E os espaços pra gente mostrar essa produção, gente, cadê? Essa era a nossa galeria, a principal galeria. A Unida Galeria de Arte Contemporânea. É isso aí, Uma ó. das únicas do estado. Tá? E o pessoal se refere, ela tem característica, aquela galeria que funcionava um laboratório, gente, é a nossa galeria. E é por isso que a gente está aqui. A gente precisa da documentação de vocês, que todo mundo, toda a população quer. Essa casa é nossa, é da cultura. É